Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui, né? Vou iniciar a apresentação aqui do nosso artigo, do artigo que a gente desenvolveu, um artigo sobre engenharia de software, né? A matéria de arquitetura de software. A apresentação do artigo feito por Emídio Neto, Lorival Coqueiro, Luzinaldo Cruz e eu, Rodrigo Santos, a disciplina do professor Eduardo Jorge. Então, o título do nosso artigo é MDA, né, que é Model Driven Architecture, e princípios de bons projetos de software. Então, o nosso artigo está dividido em seções e macros, que são essas que vocês estão visualizando aí, que são a introdução, conteúdo e conclusão e referências. Na nossa introdução, o problema que a gente levanta, que a engenharia de software acaba enfrentando, que é o aumento da complexidade dos sistemas, do processo de desenvolvimento de software, né? E muitas vezes maus cheiros de projetos de software que são encontrados nos softwares por aí. Então, o que a gente indicou como uma solução seria a utilização do MDA associado aos princípios de bons projetos de software para minimizar essa complexidade do desenvolvimento e diminuir esses maus cheiros de projeto. Na introdução também a gente tratou aí também, deu uma pincelada aí sobre esses design smells, que são os maus cheiros de projeto de software, que aí estão incluso a rigidez, a fragilidade, a imobilidade, a viscosidade e a opacidade. Então, assim, a rigidez geralmente se trata da dificuldade em alterar o software. Geralmente isso ocorre por conta de alto acoplamento, de complexidade mesmo do sistema, provoca essa rigidez no processo de alteração. A fragilidade assim, vou definir assim, existem problemas em áreas que às vezes assim não conhecidas e mudanças podem ocasionar assim problemas inesperados. Então, às vezes não se sabe, faz uma alteração e não se sabe onde essa pode gerar problema, às vezes pode quebrar o software em algumas partes que você não tem total domínio. Então, esse é um problema de fragilidade. Um problema de imobilidade geralmente ocorre quando assim, a forma que o projeto foi pensada dificulta a reutilização. E assim, se torna muitas vezes extremamente complexo assim, você levar esse código, esse processo para um outro software. Isso é um problema de imobilidade. O problema de viscosidade ocorre quando se tem dificuldade em manter os padrões de desenvolvimento, né, que foi estabelecido para o desenvolvimento desse projeto, né? E opacidade é quando se tem muitas vezes dificuldade de se entender os modos, de se entender aquele projeto, ele está opaco, né? Então, vamos dar continuidade aqui. No conteúdo do nosso artigo, que a gente trata aí sobre MDA, né, é uma arquitetura dirigida a modelos, né, para modelos. Então, no processo, durante o processo do MDA, são construídos vários modelos. Entre eles, a gente tem esses dois aí, que é o PIM, que é o modelo independente de plataforma, e o PSM, que é o modelo específico de plataforma.
O PIN é um modelo assim mais de alto nível, que não parte para implementação específica. Já o PSM é um modelo assim de mais baixo nível, que assim é específico para a plataforma-alvo da qual eu quero implementar. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o fluxo do processo aqui do MDA, que geralmente começa assim, eu faço um PIN, que é um processo assim mais independente, é uma abstração de alto nível, assim, independente de plataforma que eu venha a utilizar. Eu converto, eu transformo esse modelo que eu tenho no PSM, que aí já tem diagramas de classe, mostrando ali processos de implementação, temos ali, a gente consegue enxergar aqui no modelo os métodos, e aqui que eu acho assim, seria o momento mais adequado até para fazer aquela análise dos princípios dos projetos de software, se estão adequados, que você tenha uma visão melhor do processo ali no diagrama, né? Aí depois do PSM ele já gera o código fonte executável, como vocês estão vendo aqui nessa figura ao lado. Então o fluxo do processo do MDA ocorre mais ou menos dessa forma. Então assim, que a gente pode dizer os benefícios que o MDA proporciona. Então assim, o MDA ele proporciona vários benefícios, mas assim, entre eles a gente poderia destacar aqui que é a produtividade e a portabilidade. Por que produtividade? Porque assim, como ele tem um foco no PIN, naquele modelo lá independente de plataforma, o desenvolvedor fica focado em resolver problemas sem se preocupar com codificação, só no processo ali do modelo mesmo. E ele dá essa portabilidade, pois como o foco, como eu já disse até anteriormente, é no PIN, com o PIN pronto, eu posso converter esse modelo para a plataforma específica que eu quiser. Então, assim, eu estando com o PIN pronto, eu posso converter para a plataforma Java, para C Sharp, para que a plataforma que a ferramenta suportar, claro, mas com base no PIN. Então, fica focado naquela parte, concentrado naquela parte ali, no PIN. Então, esse não está se preocupando com código, o que é que tem que fazer, essa parte a ferramenta vai automatizar para você. Então, é uma metodologia que traz, sim, essa produtividade e essa portabilidade. No conteúdo também a gente trata ali dos princípios de software e os princípios de bons projetos de software. Existem vários, a gente vai tratar aqui desse que é conhecido como SOLID, que é o acrônimo, é a sigla com o início aí de cada princípio, né? Que aí a gente tem esse primeiro princípio, que é o princípio da responsabilidade única, o princípio aqui de aberto e fechado, o princípio de substituição de Liskov, a gente tem o princípio aqui da segregação de interface e o princípio de inversão de dependência, né? Então aqui assim, nos próximos slides eu vou detalhar melhor cada princípio, fica mais fácil para explicar. Então vamos para o primeiro princípio. Esse princípio aqui, o princípio da responsabilidade única, ele tem como definição o seguinte: uma classe deve ter apenas uma razão para mudar. Quando uma classe tem mais de uma razão para mudar, indica que ela está com esse princípio ferido. Então, esse princípio também, às vezes, assim, até fica mais fácil assim, para explicar. É um princípio muito conhecido, assim, vamos dizer assim, já teoricamente, que é aquele processo da coesão. Quando uma classe ela tem apenas uma razão para mudar, quer dizer que ela está bem coesa, bem coerente. Então, assim, os maus cheiros que esse princípio
tende a solucionar, se ele bem aplicado, ele resolve aqueles problemas que a gente já citou anteriormente, de rigidez, de fragilidade, de mobilidade, de opacidade. Então, assim, um exemplo aqui, no próximo slide, fica mais fácil até para visualizar. Temos duas aplicações. A gente tem uma aplicação geométrica e temos uma aplicação gráfica. Ambas fazem uso da classe retângulo. Essa classe retângulo tem aqui um método de cálculo de área, que está implementado aqui para atender essa questão da aplicação geométrica do cálculo que ela vai utilizar. E temos aqui o método down aqui, que é para desenhar, né? Fazer o desenho nessa GUI aqui, que é a interface. Então, aqui, essa classe retângulo, a gente tem o seguinte problema, ela está com o princípio ferido aí, está com o princípio violado, porque ela tem mais de uma razão para ser alterada. E, então, isso pode gerar N problemas. Se porventura precisar, sei lá, fazer alguma alteração em um método desenhar o processo lá a classe lá, essa classe retângulo na aplicação geométrica, vai precisar ser recompilada, vai precisar ser refeita, e teoricamente é um método que ele nem usa, né? Ali na aplicação gráfica, em algum momento poderia até utilizar essa questão da área, mas a aplicação geométrica não utiliza o método desenhar. Então, assim, essa classe retângulo ela tem mais de um motivo para ser alterada. Se a aplicação gráfica precisar, teoricamente, uma mudança no método ali desenhar, ou uma mudança ali no processo da área ali, que é a necessidade da aplicação geométrica. Então, no exemplo aqui à direita, aqui o autor que é a fonte que a gente pegou, o exemplo aqui, que é do livro Martin, ele sugeriu o seguinte, ele pegou essa função da área, colocou numa classe chamada Geometric Rectangle, que faz o quê? Ela vai atender agora esse processo aqui, que é esse método que é utilizado pela aplicação geométrica, e aqui a classe retângulo, que estava anteriormente, fica para a classe aplicação gráfica e fica lá tem a implementação ali da interface, do processo. Então, se caso houver a necessidade ali de fazer alguma alteração no processo, no cálculo da área, aqui para atender algum processo relacionado à parte geométrica, não precisa recompilar a parte de cá, da aplicação gráfica e vice-versa. Então, nesse exemplo aqui, o princípio foi atendido, porque agora a classe retângulo só tem um motivo para ser alterado. E a outra classe aqui também, a nova criada também. Então, o princípio aí está sendo aplicado e ambas as classes estão coesas. O próximo princípio aqui é o princípio de aberto e fechado aqui. Esse princípio, ele tem como definição o seguinte processo. As entidades de software, classes, módulos, funções, etc., devem ser abertas para extensões, mas fechadas para modificações. Então, num exemplo eu vou explicar, eu acho que fica melhor para visualizar isso, eu gosto o diagrama externaliza bem esse processo, mas assim, que eu queria dar foco também, que essa aplicabilidade desse princípio, ela vai resolver, né? Vai solucionar, pelo menos vamos dizer assim, vai diminuir problemas, esses maus cheiros aí de projeto de software relacionados à rigidez. Então vamos ver o exemplo aqui. No exemplo aqui eu tenho uma classe que tem esse método que desenha forma, que eu invoco esse método aqui, na chamada do método eu passo o tipo da forma que eu quero criar, e ele vai verificar se o que eu quero criar é um quadrado ou um círculo,
e vai chamar lá, fazer a instanciação adequada aqui ao quadrado ao círculo e desenhar, fazer o processo. Agora, se vocês observarem aqui, a gente vai ter o seguinte problema. Aqui eu tenho uma dificuldade de extensão, porque se eu incluísse aqui uma nova classe, uma classe triângulo, eu precisaria vir aqui, incluir um novo if, fazer um processo, como tem a brincadeira com o pessoal, é só mais um if, né? Teria que incluir mais um if aqui, então esse processo é uma alteração, não é uma extensão. Já aqui do lado direito, que a gente já tem aqui esse mesmo exemplo com o princípio utilizado, esse princípio de aberto e fechado, o que foi que ele fez para resolver? Ele criou uma interface e essa classe consome essa interface e aqui acontece o seguinte, se porventura houver a necessidade de incluir mais uma classe para ser desenhada, como no caso eu falei a classe triângulo, era só incluir aqui, ela ia implementar a interface e aqui na hora que eu fizesse o chamado eu ia eu quero desenhar aqui um triângulo, ele ia fazer a chamada lá, ia desenhar o triângulo lá normalmente, então não ia precisar fazer uma implementação, uma alteração nesse código. Então eu faria apenas extensões, o que já estava funcionando vai continuar da mesma forma que está, sem precisar sofrer nenhum tipo de teste de novo, porque eu fiz algum tipo de alteração para implementar uma nova funcionalidade. Então ele está fechado para alteração, mas aberto para extensão. Vamos para o próximo aqui. O próximo é o princípio aí é o princípio da substituição de Liskov. Esse princípio ele afirma que a classe base deve possibilitar ser substituída por suas classes derivadas. Eu vou explicar até melhor esse processo também lá num exemplo, mas assim, já dizer assim que o mau cheiro que ele ajuda a eliminar, o mau cheiro de projeto de software, é o problema de fragilidade. Então aqui, no exemplo, aqui eu não sei se está dando para vocês visualizarem, eu tenho uma classe, aqui, retângulo, até esqueci de colocar um método, um método não atributo aqui como protect, mas aqui na implementação dá para ver que ele está como protect. Eu tenho uma classe retângulo que tem aqui desses dois métodos virtualizados aí, o set altura e o set largura. O quadrado ele foi e herdou esse processo do retângulo, fez as implementações nos métodos virtualizados, sobrescreveu, fez aqui o overhead, e aí ocorre o seguinte problema. Nesse exemplo, a classe quadrado, por exemplo, ela não poderia substituir a classe base dela, retângulo, pelo seguinte motivo. Aqui, no retângulo, eu passo para ele aqui nos métodos set altura e set largura. Sei lá, um exemplo, vamos dizer que eu passe aqui 5 para altura e 10 para largura. Eu ia ter uma área de 50. Beleza. O quadrado, ele tem a seguinte regra. Tanto a largura quanto a altura para ser quadrado tem que ter a mesma dimensão. Então, se eu passo para ele como parâmetro 5 e 10, aí o que acontece? Ele pega esse último valor, atribui para os dois atributos, e aí ao invés de eu ter uma área de 50, eu vou ter uma área de 100. Então, já aqui no exemplo, ao lado direito, a gente tem um outro exemplo que foi aplicado o princípio, respeitado esse princípio aí de substituição de Liskov da seguinte forma. Eu tenho uma classe pessoa e tenho uma classe pessoa física e uma outra pessoa jurídica que ambas elas estendem a classe pessoa, elas herdam aqueles atributos. Então, se em algum lugar do meu código eu fazia referência à classe pessoa, eu vou poder fazer referência normalmente à classe pessoa física ou jurídica, porque ambas
tem os mesmos atributos, as mesmas coisas que a classe pessoa tem, mas as suas especificidades, que são a sua extensão. A gente pode dizer assim que o objetivo desse princípio é certificar que as classes derivadas elas estão sendo estendidas de forma que não altere a classe, os comportamentos da classe base. O objetivo principal, vamos dizer assim, desse princípio é esse. O outro princípio aqui que a gente também tratou no nosso artigo é o princípio de segregação de interface. A definição desse princípio é a seguinte: os clientes de uma interface não devem ser forçados a depender de métodos que não vão implementar, que não vão utilizar. Perdão. Então, assim, o mau cheiro que geralmente esse princípio ele vai ajudar a minimizar é o problema com a rigidez. Aqui, não sei se está dando para visualizar também, ficou um pouco pequeno. A gente tem aqui uma interface que é membros de time, um time Scrum, e temos aqui comportamentos, né, métodos que são aplicados, que são comuns para membros do time. No caso aqui tem priorizar backlog, blindar time, implementar funcionalidades. A gente observa o seguinte, que são comportamentos de classes diferentes. Então, a gente tem aqui uma interface gorda. Por exemplo, a classe dev, ela é obrigada a implementar esses métodos, mesmo assim, implementar não, vamos dizer assim, é obrigada a declarar, mesmo que de forma vazia, esses métodos aqui, o priorizar backlog, blindar time, mesmo que ela não for usar, vai ter que declarar lá de forma vazia. Então, assim, imagine o problema aí, uma situação em que seja necessário, sei lá, vai incluir um parâmetro aí nesse priorizar backlog. Ah, beleza. Dev, nem esse dev, nem a outra classe, nem a Scrum Master aqui, né? Tem necessidade, fazem uso desse método. Aí qual o problema? Aí o problema é que eu vou precisar mudar essa assinatura, esse processo, essa declaração desses métodos e as classes clientes que consomem essa interface. Às vezes, vamos dizer assim, se a gente tiver um sistema componentizado, um componente específico para as funções de dev, um específico para o Scrum, eu vou ter que recompilar eles, que eles não estão lá, tem lá esse processo declarado, mas eles nem fazem uso, mas são obrigados a alterar porque a assinatura ali, a declaração ali do método foi alterada, foi incluído parâmetros. Já aqui do lado direito a gente vê aqui que a interface aqui, que ele foi, vamos dizer assim, ela agora não tá gorda, né? tá magra, ela foi dividida ali pelas funções de cada membro do time. Então, assim, se precisar fazer alguma mudança agora, naquele processo, incluir lá os parâmetros lá no método priorizar backlog, vai ter que fazer a alteração lá somente quem está ligado àquela interface. As classes que estão aqui ligadas à função de Scrum Master, à função de Dev, não vão precisar ser alteradas e os clientes delas também não. Então, esse princípio sendo respeitado, ele proporciona esse benefício aí. Vamos para o próximo princípio aqui, que é o princípio que é o princípio de inversão de dependência. Segundo Martin, eles definem esse princípio da seguinte maneira: módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível.
Ambos devem depender de abstrações. Está lá na página 171 lá, do livro. E aqui também eles colocam que abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Parece um pouco confuso, mas acho que com exemplo vai ficar um pouco mais fácil para compreender. Então, assim, a gente tem como benefício aí na utilização na utilização desse princípio, na aplicabilidade desse princípio, na aplicação dele, ele vai diminuir os problemas aí de rigidez. Então, assim, aqui no exemplo, esse exemplo bem conhecido, a gente tem um botão e uma lâmpada. Um exemplo que não está fazendo uso desse princípio. Agora, o que acontece? Aqui no lado direito, vocês percebem que ele incluiu uma interface ali, e no caso, a lâmpada que vai prover, que vai atender a essa necessidade, ela implementa essa interface. Então, com a aplicação desse princípio, a gente percebe que os clientes tendem a ficar com as interfaces abstratas e seus servidores que derivam dela. Esse princípio também, assim, lembra, assim, também é conhecido também como o princípio de Hollywood, né? Chamado assim, não nos procure, nós que o procuramos. Então, assim, resumindo, este princípio ele reforça que a abstração está mais relacionada ao cliente do que ao servidor. Então, teoricamente, imaginemos assim, se fosse dividir esse processo aqui em pacotes, vamos dizer assim, o botão e o dispositivo ficaria aqui num pacote, e quem fosse prover essas necessidades que esse pacote precisaria, teria que implementar essa interface e prover esses serviços aí, no caso, essas necessidades que a interface requer. Então, assim, esses são os 5 princípios, e aí, quando a gente chega na conclusão do artigo, a gente percebe que fica evidente que a metodologia de desenvolvimento baseada por modelos utilizada pelo MDA, ela tem um potencial para proporcionar maior produtividade aos processos de desenvolvimento. E a gente percebe também que a aplicação dos princípios de bons projetos de software pode minimizar consideravelmente esses maus cheiros de projeto que a gente citou lá anteriormente. Então, assim, com a mesclagem do MDA e dos princípios de bons projetos de software, a gente consegue alcançar a diminuição da complexidade do processo de desenvolvimento, né, com o MDA, e a diminuição dos maus cheiros de projeto de software com a aplicação dos princípios que a gente colocou como exemplo SOLID. E aí a gente percebeu o quê? Que o MDA facilita a aplicação dos princípios de bons projetos de software, que você tem aquela visualização nos modelos. Então, você já, com aquela visualização, você já verifica, estou percebendo que essa classe aqui não está coesa, então vamos aplicar aqui, vamos separar esse processo aqui. Então, você já consegue visualizar e aplicar de forma mais rápida e simples ali esses princípios de bons projetos de software. Então, o nosso artigo foi basicamente isso, e assim, tem aí as referências que a gente utilizou, que é esse livro aqui muito bom, esse livro, por sinal, tem uma seção, fala só sobre processos ágeis, manifestos ágeis, ele também já tem também a tradução para o português, e tem essa seção que fala aí sobre esses princípios que a gente tratou. A gente pegou também a parte de MDA lá no site da OMG, nesse link aí, e pegamos esse artigo aí também da DevMedia sobre MDA. Então, é basicamente isso, nossa apresentação fica por aqui, e foi um prazer, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e até a próxima. Forte abraço.